Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Salmo capítulo 27, verso 10 e verso 11. Vamos lá, mais um dia, estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida, que nós possamos sentir a santa influência do Espírito Santo a falar ao nosso coração nessa manhã, logo nas primeiras horas, que eu e você possamos, no decorrer desse dia, escolhermos seguir os propósitos do Senhor. Vivendo dessa forma, a nossa vida será ricamente abençoada pelo Senhor. O salmista Davi nos abençoa com as suas palavras no Salmo capítulo 27, verso 10 e o verso 11, dizendo: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor irá me acolher. Se porventura acontecer na tua trajetória, os teus familiares se desampararem, teu pai e tua mãe, tenha certeza, Deus estará ao teu lado, Ele vai acolher a tua pessoa, Ele vai estar na tua companhia e, consequentemente, você irá alcançar a vitória. Nós estamos comprometidos em estudarmos um capítulo da Bíblia a cada manhã. E nessa manhã nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Deus precisava levar Moisés para o deserto. Era a oportunidade que Deus tinha para poder transformar e modelar aquele coração. Já ouvi algumas pessoas falarem que o deserto é a faculdade do Senhor. Quantas pessoas que no passado nós vemos transformadas foram pessoas que passaram pelo deserto e na faculdade do Senhor, aprendendo a viver uma vida dependente de Deus no deserto, diante das limitações da geografia do deserto. Deus transformou, Deus modelou o coração de muitos de seus fiéis. E não foi diferente com Moisés. Moisés tinha um temperamento muito forte. Moisés era muito ríspido. Moisés estava acostumado a depender da sua própria sabedoria, da sua própria força. A prova é clara que quando ele estava no Egito, ele mesmo com as suas mãos para resolver um problema, ele tira a vida de um egípcio. Mas Deus precisava de um líder transformado, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que dependesse de Deus, de um homem que ouvisse as suas palavras. E para que isso pudesse se tornar uma realidade, Deus o leva para o deserto. Lá no deserto, Moisés passa a ser pastor de ovelhas. Não haveria uma escola melhor para que ele pudesse aprender como viver uma vida mansa. Eis a razão porque Moisés é considerado o homem mais manso e colocou os pés sob a face dessa terra. Era um homem de fato que aprendeu a confiar no Senhor. E cuidando do rebanho do seu sogro, ele, naquela geografia rochosa, ele sobe no Monte Horebe e no Monte Horebe ele se depara com uma sarça, uma árvore pegando fogo, que essa árvore não se consumia. E ao se aproximar dessa árvore, acredito que de uma forma curiosa, ele ouve uma voz que lhe fala que ele deveria tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar onde ele estava era um lugar santo. Moisés estava agora diante do seu Deus. Moisés tinha se deparado com um Deus desconhecido. Moisés estava diante do Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. E Moisés não sabia do poder, da grandeza desse Deus. É bem possível que Moisés até então tivesse ouvido falar a respeito desse Deus, mas como é que ele poderia testemunhar a respeito desse Deus se ele mesmo não tinha convivido, tido uma experiência pessoal, se ele não poderia dizer, eu conheço o meu Deus, para testemunhar diante dos egípcios? Foi necessário que Deus, de fato, pudesse revelar-se, uma autorrevelação, para que Moisés pudesse ter consciência da grandeza, da majestade do Deus de Isaac, do Deus de Abraão e do Deus de Jacó. A Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 6,
Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O próprio Deus conhecia o nome de Moisés. E dentro da sarça ardente, Deus lhe chama pelo nome. E é o momento que Deus agora se revela a Moisés dizendo que era o Deus dos seus pais, era o Deus daquela nação. Aquele povo que estava no Egito não estava esquecido. Deus tinha na sua memória a lembrança e o compromisso da aliança assumida com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas Deus precisava de alguém, de um líder, para que pudesse tomar a figura humana e conduzir o povo tirando da terra do Egito. É claro que Deus queria fazer isso através de alguém. Ele mesmo seria responsável para conduzir o seu povo, mas ele esperava que um ser humano pudesse ouvir o seu chamado, para que pudesse atender ao seu convite de ser o seu representante aqui nessa terra. É quando Moisés, diante de Deus, ele começa a apresentar as suas limitações. Moisés fala que ele era pesado de língua. Ele não teria condições de se apresentar diante do faraó para poder argumentar e dizer o que deveria fazer. Mas a palavra de Deus, Deus é muito enfático. Quando Deus chama alguém para realizar alguma obra em seu nome, Deus sempre capacita esse ser humano para que ele possa ter habilidade suficiente vinda dos céus, talento suficiente vinda dos céus, para que ele possa conseguir resolver as obras que Deus espera que essa pessoa possa resolver. E não seria diferente com Moisés. Deus estaria ao seu lado, Deus seria o seu auxílio, ele seria a sua mão ajudadora. Em nenhum momento Moisés foi chamado para realizar alguma obra sozinha, mas Deus sabia que através dele, ao lado dele, reconhecendo e vivendo uma vida dependente do Senhor, Deus iria realizar todas as obras que de fato Deus gostaria que Moisés pudesse realizar. No capítulo 3, o verso 7 do livro de Êxodo, Deus fala a Moisés que ele tinha visto a aflição do seu povo. E vale a pena nessa manhã nós atentarmos para esse detalhe na Bíblia extremamente importante para nós. Deus conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas lutas. Ele sabe as dificuldades que nós temos passado nesse planeta Terra. E ao observar e ver a aflição do seu povo sob o jugo dos egípcios, Deus, ele desceu para que pudesse tomar uma atitude e resolver os problemas do seu povo. Ele precisava que Moisés fosse até o Egito e se apresentasse diante do faraó, falando que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, ele tinha se encontrado com ele e ele estava pedindo para que faraó libertasse o seu povo. Deus estava prometendo a Moisés que falasse ao seu povo que ele os levaria para a terra de Canaã, a terra da promessa. Deus não tinha se esquecido da aliança que tinha assumido com Abraão, e agora seria o momento que eles deveriam então agora arrumar as suas bagagens, se preparar, porque o próprio Deus seria o responsável para os levar para a terra prometida. É claro que na terra prometida eles teriam que se deparar com povos que já moravam ali. Eles teriam que lutar contra aquelas nações que já tinham se estabelecido na terra, mas eles não deveriam se esquecer, porque na palavra de Deus, no livro Êxodo, capítulo 3, o verso 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Deus estava dizendo a Moisés, olha, eu irei com vocês. Tanto Moisés deveria confiar na palavra de Deus, que no Egito Deus estaria ao seu lado, como a nação de Israel também deveria acreditar de que Deus estaria ao seu lado, quando ele estivesse expulsando os povos da terra de Canaã. Eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam crer que Deus seria poderoso, grandioso para suprir todas as suas necessidades. Crendo na palavra do Senhor, muralhas iriam cair, portões iriam se abrir, espadas cairiam por terra, se eles crescem no poder de Deus. E de fato, aqueles que creram puderam vivenciar essa experiência pela fé.
Quando Moisés chegasse ao Egito, ele deveria procurar os anciãos da nação de Israel, os homens experientes, aqueles que teriam a responsabilidade de influenciar a outros, de instruir aos mais novos, homens que já tinham adquirido respeito dos mais jovens. E Moisés deveria procurar os anciãos e falar para ele, as palavras de Deus estão aqui nas Santas Escrituras. Êxodo capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus estava dizendo a Moisés, fale para a nação de Israel que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o grande eu sou, está ao seu lado. Ele vai suprir a necessidade de vocês. Eu tirarei vocês desse momento aflitivo que vocês estão vivendo. Já se passaram 4 gerações, 430 anos vocês estão vivendo como escravos, como uma sub-raça no Egito. Mas eu não me esqueci da aliança assumida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Através do meu nome, pelo meu poder, eu irei libertar vocês do cativeiro do Egito e levarei vocês para que possam viver numa terra que mana leite e mel. Meus amigos, nessa manhã, ao terminarmos o estudo do livro de Êxodo, capítulo 3, nós precisamos entender que nós estamos vivendo no mesmo contexto que o antigo Israel viveu. Vivemos nesse mundo sendo perseguidos, vivemos nesse mundo sendo rejeitados por muitos. Como tem sido viver o evangelho pela qual nós entendemos que tem que ser vivido? Mas entenda uma coisa, o nosso Deus não se esqueceu das suas promessas. Ele não se esqueceu de que um dia Ele vai voltar aqui buscar o seu povo remanescente. Todo aquele que de fato vive as verdades do Senhor será um dia chamado para viver com o Senhor por toda a eternidade. O que eu e você nessa manhã nós precisamos fazer é confiar nas promessas do nosso Deus, é crer nas palavras do Senhor, tendo a certeza que no tempo de Deus, no momento do Senhor, Ele irá se manifestar nas nuvens dos céus, para que nós possamos sair daqui desse mundo e estarmos ao lado do nosso Deus, vivendo com Ele seguros por toda a eternidade. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós já podemos perceber que os sinais evidenciam que muito em breve Jesus Cristo irá voltar a essa terra. Guerras, pandemias, enfermidades, desenvolvimento da ciência, o amor se acabando, o ódio se proliferando a cada vez mais na nossa sociedade, o egoísmo, são características que Deus deixou na sua palavra para que nós pudéssemos entender como sinais que Ele estaria voltando para buscar os seus filhos. Nós temos uma responsabilidade nas mãos, nós temos um compromisso, nós precisamos anunciar de que Jesus Cristo um dia irá voltar a essa terra. Quando a essa terra tiver consciência que Jesus Cristo de fato irá voltar, o céu irá se abrir, Jesus buscará o seu povo e nós estaremos seguros ao lado do nosso Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós confiamos nas Suas promessas, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós cremos a cada dia que muito em breve o Senhor irá se manifestar para buscar o seu povo. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.